Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Terceira parte. Continuação do capítulo 2. Receitas dadas pelos espíritos. Conhecemos em Paris um pintor desenhista que se ocupou com o espiritismo, e, como desejava fazer pintura sobre seda e suas tentativas para fixar as cores não tinham sido bem-sucedidas, teve a ideia de perguntar se um espírito não quereria indicar-lhe um processo para chegar aos seus fins. Por intermédio de um amigo nosso, médium escrevente, que ignorava completamente essas questões técnicas, obteve a seguinte resposta: é preciso uma seda meio grossa, que possa embeber-se perfeitamente de uma matéria gosmosa, composta de goma arábica, de glucose, ou melhor, de fécula de batata pulverizada. É necessário acrescentar a essa goma um pouco de álcool para fazer um verniz, é toda a preparação da tela. Quanto à tinta, não é preciso essas tintas engenhosas atualmente utilizadas, mas simplesmente tinta de noz de galha, na qual diluireis uma pequena quantidade de açúcar para espessá-la, a fim de que não se espalhe e não siga os fios, apesar da camada de goma. Farei secar na sombra, para que a seda que foi tocada pela tinta não encolha. A experiência com esse processo foi feita sem tardar e deu excelentes resultados. O historiador Eugène Bonnemere, autor da apreciada Histoire des Paysans e da Histoire des Camisards, teve a oportunidade de estudar durante muito tempo uma senhora que escrevia automaticamente, que lhe forneceu assuntos para vários romances que publicou no National, Les Romans d'Avenir, Louis Hubert, Les Déclasses etc. Ele revelou uma série de observações sobre esse caso interessante, 11, entre as quais citaremos a seguinte. Início da nota do redator, 11. Revista Espírita, agosto e dezembro de 1877. Fim da nota do redator. Prometi-lhes, diz o Sr. Bonnemere, distrair seus leitores com as faculdades mediúnicas da Sra. X, autora inconsciente do Roman d'Avenir. Mas antes quero dizer-lhes algumas palavras sobre suas pinturas, pois não foram só essas 21.000 páginas, ela também pintou, ao mesmo tempo, 180 quadros, grandes ou pequenos, a óleo ou aquarela, sobre tela, em papel, em madeira, em pergaminho, em marfim, em ardósia, em tudo, que lhe caía sob as mãos. A ardósia, muito porosa, não retinha o óleo, nem a cor, que se espalhavam ao redor. Isso não a perturbou, e ela imaginou vários processos que, sem alterar em nada a cor da ardósia, permitiam que pintasse nela com a nitidez igual à da tela. Assim, ela compôs lindos buquês de flores que poderão substituir as placas de porcelana embutidas nos móveis. Quanto à aquarela, fabricava as cores que lhe faltavam, sempre inconscientemente, e, com madeira de salgueiro, obtinha tons neutros de efeito surpreendente. O suco de titimá lhe fornecia-lhe brancos de um brilho notável. Um remédio dado pelos espíritos. Nossas relações com o mundo invisível não têm por objetivo eximir-nos do trabalho necessário para fazer descobertas. Seria absurdo, além disso completamente ilusório, imaginar que os espíritos elevados vão dispensar-nos de toda pesquisa científica e revelar-nos a imensidade de coisas que ainda ignoramos. Seria injusto, uma vez que poderíamos possuir conhecimentos sem nos termos esforçado para adquiri-los. Assim, isso não acontece. Excepcionalmente, em casos particulares que se justifiquem por uma utilidade imediata, e pelo sentimento de caridade que anima certos espíritos, pode ser proporcionado o alívio aos que sofrem, como temos numerosos exemplos. Vejamos um deles, 12. Início da nota do redator, 12. Spiritual Telegraph, julho de 1862, reproduzido pelo jornal Le Magnétisme, setembro de 1862. Fim da nota do redator.
fomos informados por um irmão metodista, muito fidedigno, de que o Sr. de Williamsburg, que faz parte, assim como sua esposa, da Igreja Metodista, durante muito tempo sofreu de cálculos na bexiga e empregou sem sucesso todos os remédios conhecidos em medicina. Ficou muito debilitado, abatido, e numa das crises de dores violentas gritou diante da família, como poderia ter alívio. No mesmo instante, sua esposa foi influenciada e induzida a escrever. Achando-se num estado em que tinha apenas semiconsciência do que fazia, ela escreveu uma prescrição, como depois se soube, e indicou a maneira de preparar e administrar o medicamento. Era um fato completamente novo para a família, não sabiam que causa havia levado a mulher a escrever. O doente declarou que queria experimentar aquela medicação. Seus parentes objetaram a necessidade de assegurar-se de que as substâncias prescritas não eram venenos, consequentemente, consultaram um médico e um farmacêutico, que declararam tratar-se de remédios empregados em medicina, mas o médico acrescentou que, naquele caso particular, não queria assumir a responsabilidade da prescrição do medicamento. Que o doente assuma, se o desejar, a responsabilidade da sua experiência, disse ele. Foi o que o doente fez. Durante vários dias seus sofrimentos só fizeram aumentar. Mas sua esposa, obedecendo à mesma influência que a tinha levado a escrever, disse-lhe que não devia alarmar-se, mas continuar usando o remédio indicado. O conselho foi seguido, e, no espaço de 10 dias, o doente expeliu vários cálculos, alguns dos quais muito volumosos, após o que sentiu-se imediatamente aliviado e, pouco depois, sua recuperação foi completa. Essas pessoas não eram absolutamente espíritas, e a mulher nunca tinha sido influenciada antes, nem ela, nem o marido sabiam o que eram as influências dos espíritos. O doente só se decidiu a usar o remédio devido ao excesso de sofrimentos, e considerando a maneira singular como lhe havia sido prescrito. Depois do acontecido, ficaram sabendo que deviam o aconselhamento aos espíritos, e a senhora S. foi utilizada por eles na cura de outros doentes. O senhor e a senhora S. continuaram ligados à Igreja Metodista, e só com muita reserva confessam sua adesão ao Espiritismo. Aqui, parece que a autossugestão não pode ter interferido, já que a escrevente ignorava as práticas da mediunidade. Trata-se de um caso de manifestação espontânea que, unida à prescrição exata de um remédio que produziu a cura, de mostrar a intervenção de inteligências estranhas que possuem conhecimentos totalmente alheios aos da médium e das pessoas que a rodeavam. Observemos, igualmente, os escrúpulos religiosos dos membros da família, que nos informam quanto à sua mentalidade. Eles não procuram fazer propaganda, e estão longe de vangloriar-se da notável faculdade da senhora S. Essas considerações nos levam a considerar seriamente essa observação. Poderíamos continuar com essas citações, mas preferimos passar de imediato ao estudo dos fenômenos obtidos com pessoas iletradas ou crianças de tenra idade, nas quais toda sugestão mental ou toda ação telepática são mais do que improváveis. Concebemos facilmente que se uma criança de peito se põe a escrever, não é sob a influência de um pensamento que lhe é transmitido, uma vez que ela ainda não possui o mecanismo mental necessário para a produção dos movimentos da escrita. Nesse caso, estamos diante de uma ação física exercida sobre a mão, análoga à que utilizamos para fazer escrever alguém que ainda não sabe. Mediunidade da escrita constatada em bebês. O Sr. Jenkins, advogado, tinha um filho de 5 meses e meio que escreveu uma comunicação nas condições seguintes, cujo relato devemos ao Sr. James Watson. O narrador morava com a família Jenkins em Brighton. O marido, cansado devido às suas viagens cotidianas a Londres, sofria muito do estômago e dos intestinos, e o Sr. Watson não tinha conseguido convencê-lo de que sua doença provinha de um excesso de fadiga.
A 6 de março, por volta da 1 hora da tarde, continua o Sr. Wazon. A ama estava sentada, tendo o menino sobre os joelhos, perto da lareira, no salão. Eu estava escrevendo a uma mesa, bem perto, e a Sra. Jenkins se encontrava num aposento vizinho. A porta estava aberta. De repente a ama exclamou: "O bebê tem um lápis na mão." Ela não acrescentou que o lápis tinha sido colocado na mão da criança por uma força invisível. Não lhe dei atenção, sabendo por experiência própria com que força um bebê às vezes agarra o nosso dedo, e continuei a escrever. Mas a ama imediatamente exclamou, mais espantada ainda: "O bebê está escrevendo." Isso intrigou a Sra. Jenkins, que veio para o salão. Levantei-me e olhei por cima do ombro da Sra. Jenkins, e aqui, com efeito, o menino tinha um lápis na mão e que esta estava pousada na extremidade do papel com a comunicação da qual mais tarde tiramos uma fotografia. Eis a mensagem: "Amo esta criança. Que Deus abençoe. Aconselho ao seu pai que, de modo algum, volte para Londres segunda-feira. Suzane." Devo dizer aqui que Suzane era o nome da minha falecida esposa que, quando vivia, gostava muito de crianças e cujo espírito, tal como supomos, havia se manifestado inúmeras vezes através de pancadas e de escritas automáticas, por intermédio da Sra. Jenkins. Antes do casamento, esta última usava o nome Kate Fox, muito conhecido no espiritismo, e foi na sua família que se produziram, nos arredores de Nova York, as primeiras manifestações mediúnicas, as pancadas de Rochester, que inauguraram o movimento espiritualista do nosso século. James Wazon, solicitador. Wazon Buildings, Liverpool. A ata publicada em Medium and Daybreak reproduz o facsímile da escrita e da assinatura do Sr. Wazon, da Sra. Jenkins e da ama. Não foi a única comunicação obtida pelo bebê. Eis outros detalhes extraídos do Spiritualist de 20 de março de 1874. A faculdade de escrever do nosso filho parece continuar. A 11 de março, quando minha mulher e eu estávamos à mesa, achando-se a ama com a criança de frente a mim, um lápis foi-lhe colocado na mão direita. Minha mulher pôs uma folha de papel sobre os joelhos da ama, sob o lápis. A mão do menino imediatamente escreveu: "Amo esse menininho. Que Deus abençoe sua mãe. Estou feliz. J.B.T." Expressei meu desejo de que o bebê dirigisse algumas palavras à sua avó, que tem mais de 90 anos, e, alguns minutos depois, a força invisível tirou uma folha de papel de uma mesa e colocou-a sobre os joelhos da ama. Ao mesmo tempo, um lápis foi posto na mão do meu filho e este traçou rapidamente estas palavras: "Amo minha avó." O papel e o lápis foram jogados no chão, e pancadas avisaram-me que meu desejo tinha sido realizado. Não temos razão alguma para pôr em dúvida a palavra do Sr. Wazon, cujo título oficial oferece uma garantia de sinceridade. O Sr. Jenkins, também, nunca foi suspeito de má-fé, então, por mais inverossímeis que pareçam, devemos admitir esses relatos, ainda mais que esse exemplo não é único. A filhinha do barão Seymour Kirkup escreveu aos 9 dias de idade. Eis a carta endereçada ao Sr. Jenkins pelo barão. Minha filha era médium aos 2 anos de idade, agora ela tem 21 anos. A filha dela escreveu automaticamente quando tinha apenas 9 dias. Guardei as mensagens escritas por ela, de que vos enviarei uma fotografia. Era uma criança muito pequena, prematura, nascida aos 7 meses de gravidez. A mãe a segurava com uma das mãos sobre um travesseiro, tendo na outra um livro no qual tinha posto uma folha de papel. Não se sabe como o lápis chegou à mão da criança. Seja como for, Valentine, é seu nome, segurava-o firme em sua mãozinha. Escreveu, primeiro, as iniciais dos seus 4 guias, R.A.D.J. Depois do que, o lápis caiu. Eu achava que aquilo seria tudo, mas minha filha Imogen exclamou: "Está segurando o lápis novamente."
A criança então traçou, acima das letras já escritas, com uma letra insegura, as seguintes palavras: no mutare, que esta é grave, una buona prova, fai cosa ti abbiamo detto, adil, não mude nada, é uma boa prova, faze o que te dissemos, adeus. O Sr. Jenkin acrescenta: a carta que recebi de Kirkpatrick estava acompanhada de uma fotografia da escrita da criança, de uma ata com assinatura de 7 testemunhas, e de um excelente retrato espírita da avó, a célebre Regina. Conforme o Banner of Light de 1876, o Sr. Aksakoff também conta o caso de uma criança, Essie Mott, de Memphis, Missouri, médium de 2 anos, que obteve escrita em ardósia quando não havia ninguém perto dela e ela não lhes conhecia a letra. O fato é atestado por uma testemunha independente, o respeitável Sr. Warren Chose. Um certo Sr. Cole Black converteu-se à crença nos fatos espíritas após ter recebido comunicações por intermédio de uma outra criança, ver Religio Philosophical, jornal de 25 de janeiro de 1890. Faremos, aqui, uma observação muito importante relativa às escritas produzidas por essas 3 crianças, é que, mesmo se não quisermos admitir nenhuma intervenção espiritual, e atribuirmos a mãe ação exercida sobre seu bebê, não se segue daí que não exista no bebê um estado receptivo notável, uma mediunidade propriamente dita. A escrita não pode ser produzida por transmissão de pensamento, já que o cérebro da criança ainda não contém as associações dinâmicas indispensáveis para produzir os movimentos necessários ao grafismo da escrita. A força atuante, portanto, deve exercer-se diretamente sobre a mão, e seja qual for a extensão que se atribua à exteriorização da mãe, é bem difícil admitir que seja ela que atue tão fortemente, permanecendo em absoluto estado de vigília, e sem a menor consciência de produzir uma ação tão enérgica e complicada. Poderíamos citar outros exemplos de mediunidade de crianças, mas remeteremos o leitor à L'Histoire du Merveilleux, tomo I, de L. Figier, e a obra do Sr. Bonnemere, Les Camisardes de Cevennes, que contam como crianças de 13 meses se expressavam durante transe em excelente francês, língua na época inusitada nos campos. Eis observações mais recentes, devidas aos senhores Duzard e Brocuet, 13. Início da nota do redator, 13. Ver Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1899. Duzard e Brocuet, Fenômenos Psíquicos Observes ao Village B. Fim da nota do redator. Fenômenos Psíquicos da Aldeia, B. Temos o prazer de conhecer, há alguns anos, o Sr. Dr. Duzard, antigo interno dos hospitais de Paris, e muitas vezes podemos apreciar-lhe o firme bom senso, o espírito metódico e frio, bem como seus conhecimentos psíquicos muito amplos. Por isso, damos a maior importância aos fatos que ele observou, na companhia do Sr. Brocuet, numa pequena aldeia do norte, nos arredores de Valenciennes. Perfeitamente a par das teorias sobre a subconsciência e a transmissão do pensamento, esses experimentadores tiveram a sorte de encontrar um médium que nunca tinha lido um livro que tratasse do psiquismo, nem tinha ouvido falar dos fenômenos espíritas. No entanto, foi-lhes dado observar quase todos os fenômenos transcendentais que, em geral, só são obtidos com diferentes médiums. Conseguiram escrita automática e direta, tipologia sem contato, transportes, ações à distância, exteriorização da sensibilidade, materializações etc. Como aqui nos ocupamos somente com a escrita, remetemos o leitor aos 12 números da Revue Scientifique et Morale do Spiritisme que relatam esses fenômenos minuciosamente. Inicialmente, vejamos alguns detalhes sobre a principal médium, chamada Maria, de 16 anos. Maria é filha de operários remediados, enquanto o pai trabalha nas minas de B. A mãe tem uma venda de bebidas.
Em torno dela, encontramos parentes e amigos de condição análoga à sua, muito pouco instruídos, muitas vezes até iletrados e incapazes de escrever seu nome, mas sérios, honestos e formando uma espécie de elite entre os outros operários. Um de nós, Charles Brockwood, parente de Maria, durante 4 meses viveu sob o mesmo teto que ela. Pôde, pois, acompanhar passo a passo o desenvolvimento da sua mediunidade. Os fatos que narra tiveram testemunhas, a princípio incrédulas, e cuja convicção só aconteceu diante da quantidade da evidência dos fenômenos. Quanto a todos que se produziram na nossa ausência, empenhamo-nos em fazer com que, na medida do possível, nos fossem relatados por muitas testemunhas separadamente, e em geral com vários dias ou várias semanas de intervalo. Até a idade de 15 anos, Maria gozou de boa saúde, salvo por frequentes dores de cabeça, que a impediam de frequentar regularmente a escola da aldeia. Assim, ela tem muito pouca instrução. Sua escrita é rudimentar e sua ortografia, completamente fantasista. Nunca lia e, consequentemente, não pôde excitar sua imaginação com relatos fabulosos como os que são colocados nas mãos das crianças e mocinhas. Até agora não leu nenhum livro sobre o espiritismo, e emprestou a uma vizinha, sem tê-lo lido, um volume bem elementar que um de nós havia trazido para ela. Não sabe, portanto, o que lhe dizem seus guias invisíveis e os autores do presente relato. A médium não se prestou de boa vontade a essas manifestações durante muito tempo. De inteligência limitada, ela não compreende a elevada importância dos fatos que se obtêm por seu intermédio. Eis a observação dos autores quanto a esse ponto. Sabe-se que a maioria dos médiuns dotados de faculdades excepcionais, chegam, pouco a pouco, a deixar-se tomar pela vaidade, entusiasmam-se com o sucesso das experiências a tal ponto, que às vezes nos sentimos autorizados a suspeitar que ajudassem fraudulentamente na produção dos fenômenos, quando estes tardavam a produzir-se, ou não lhes pareciam de molde assombrar suficientemente a assistência. Não é o que temos a temer com relação a Maria. Exceto nos primeiros meses da sua mediunidade, quando o atrativo da novidade e satisfação de ver sua saúde restabelecida levavam-na a prestar-se de boa vontade, e mesmo com prazer, à produção daqueles fenômenos que lhe eram tão estranhos, sempre a ouvimos declarar-nos que aquilo não lhe interessava. Em meio às numerosas visitas e demonstrações de interesse que recebe, sua fisionomia continua fria e apática. Mal sai da inanição para rir diante de alguns fenômenos físicos mais estranhos do que os outros, depois reassume sua máscara de indiferença. Certos dias, ela leva sua má vontade até a obstrução. É a essa lamentável indiferença que devemos a perda de muitos documentos escritos e a falta de continuidade num certo número de experiências que gostaríamos de ter feito. Vejamos, a seguir, alguns detalhes sobre sua maneira de escrever. Foto com caligrafias. 1. Escrita do espírito de Ebert, irmão de Maria, após sua morte. 2. Escrita do jovem Hubert durante sua vida. 3. Escrita normal de Maria. Maria escreve sem interrupção ou hesitação, ora sem ordem, nem regularidade, ora seguindo perfeitamente as linhas e observando a pontuação. Ela permanece no estado normal e, sempre escrevendo, olha para o papel ou passeia os olhos em torno. Ela escreve tanto em plena luz, como numa completa escuridão, sem que o caráter da escrita se modifique. Só conhece o conteúdo de uma comunicação ao lê-la, quando está concluída. É realmente escrita automática. A escrita varia com cada espírito e é rigorosamente a mesma para cada um deles, do começo ao fim da comunicação, e também quanto a comunicações com vários meses de intervalo.
Observamos que, se a escrita mecânica apresentasse só essas características, elas não seriam suficientes para estabelecer a mediunidade, e nada impediria que se visse aí apenas automatismo, já que sabemos que as personalidades secundárias conservam características idênticas, mesmo que elas só se apresentem com grandes intervalos de tempo. Em Maria, porém, a faculdade mediúnica se revela de um modo incontestável. Primeiro, porque sua ortografia se modifica; depois, porque a escrita reproduz a de um indivíduo já falecido; e, finalmente, porque revela fatos ignorados pelos assistentes, que não podem ser atribuídos à clarividência ou a qualquer das causas que já estudamos. Com relação à ortografia, vejamos. Durante as últimas sessões, um espírito aconselhou que se vendassem os olhos da médium. Maria, então, cai rapidamente em transe. As comunicações, de caráter intelectual muito mais elevado, são escritas com regularidade, as linhas são retas, a pontuação e os acentos bem colocados, a escrita é quase elegante e a ortografia perfeitamente correta, coisas que Maria seria incapaz de produzir no estado normal. Quando críticos, como Luís Figueira e outros, se veem diante de casos semelhantes, creem iludir a dificuldade dizendo que o estado hipnoide em que o indivíduo se encontra exalta-lhe as faculdades intelectuais, que então adquirem um desenvolvimento extraordinário que explica essas anomalias. Mas quem não vê o que essas críticas têm de superficial e nechato? Que um indivíduo possa, durante uma crise de sonambulismo, ou mesmo no estado de credulidade, adquirir pela clarividência noções que não poderia ter no estado de vigília, é um fato cuja realidade constatamos. A lucidez faz conhecer acontecimentos distantes e simplesmente prova uma potência maior da faculdade de ver. É o desenvolvimento de um poder que está no indivíduo, ao passo que o uso da ortografia por alguém que não aprendeu gramática é uma verdadeira criação que não se pode explicar por uma exaltação da mente. Nada podemos tirar de um terreno que não foi semeado. Para qualquer um de nós, a ortografia só é dominada após uma longa educação, e é preciso muito esforço para armazenar no cérebro a quantidade de regras que se deve conhecer. Esse trabalho criou hábitos organo-intelectuais, um mecanismo psíquico que funciona automaticamente, a tal ponto que, quando se está hesitante sobre o modo de grafar uma palavra, basta deixar a mão correr maquinalmente para ver-a em seguida corretamente escrita. Mas, quem não passou por esse treinamento, quem não fixou pelo trabalho e pelo esforço muitas vezes repetidos a ortografia das palavras, jamais poderá escrever convenientemente. Ora, é o caso de Maria, que não frequentou a escola de maneira regular e, consequentemente, não pôde adquirir nem assimilar esse mecanismo que permite que não se cometam erros. Se às vezes escreve comunicações que nada deixam a desejar do ponto de vista da correção gramatical, é evidente que ela está sob a influência de uma inteligência que conhece a ortografia. Sendo seus pais e as pessoas que a cercam quase letrados, não se pode supor qualquer ação telepática da parte deles. Deve-se admitir, então, que são os espíritos que se manifestam, ainda mais que às vezes dão provas de identidade incontestáveis. Fatos desconhecidos do médium. Citaremos 3 comunicações que apresentam circunstâncias interessantes. No decorrer do mês de março de 1898, numa sessão a que assistiam o Sr. Brocuet e outras 4 pessoas, Maria escreveu uma comunicação sob a forma de carta, assinada D.H. e endereçada à Sra. D.H., sua viúva, uma das pessoas presentes. A carta continha esta passagem: lembras-te que por muito tempo procurei um livro de magia que pudesse revelar-me o momento da minha morte? Encontrei-o e, no entanto, não soube que iria morrer indo a N para assistir a uma cerimônia religiosa.
Todos os assistentes, exceto a senhora D.H., ignoravam o fato da busca de um livro de magia, e a própria senhora D.H. só se lembrou dele após algum tempo de reflexão. Apesar disso, talvez os partidários da teoria da sugestão pela consciência subliminar ou pelo inconsciente proponham, como interpretação, não a ação do ser consciente da senhora D.H., já que no momento ela não pensava no livro procurado, mas a do seu subconsciente atuando sobre o subconsciente de Maria. Poderemos responder-lhes que até agora, em favor da sugestão mental, só há provas de transmissões de ordens mais ou menos precisas, porém jamais ideia ou lembranças longamente formuladas. Acrescentaremos que Maria e a senhora D.H. estavam, ambas, no seu estado normal e que, consequentemente, Maria não se encontrava no nível de hipnose chamado credulidade. Quem não sabe, enfim, quanto são raras e laboriosas as experiências de sugestão mental coroadas de êxito? Para convencer-se disso, basta ler o estudo do Dr. Oshorovitz sobre o assunto. Em outra sessão, diante do Sr. Brockwood e de 4 assistentes, Maria escreveu esta comunicação, dirigida a ela: Maria, me esqueceste depressa, assim que morri, pensaste só alguns dias em mim. Eis porque volto a visitar-te, para saber se me reconhecerás. Assinada, Senhorita Magain. Maria e todos os assistentes procuram em vão nas suas lembranças, ninguém conheceu uma pessoa com aquele nome. A comunicação então recomeça. Morri com 8 anos e meio, faz 9 anos. Éramos grandes amigas. Muito intrigada, Maria busca inutilmente na memória, e seus pais, presentes à sessão, não foram mais felizes do que ela. A comunicação insiste, nestes termos. Lembras-te de que mamãe veio buscar-me com a palmatória, na porta da senhora D. quando brincávamos com os ossinhos, 15 dias antes da minha morte? Lá se vão 9 anos. Lembras-te de que eu ia frequentemente à casa da tua avó, contigo e com a senhorita Octavie, B? Apesar de todos os detalhes, ninguém conseguia encontrar o que quer que fosse que pudesse ajustar-se àquelas lembranças. Íamos concluir pela intervenção de um fantasista, quando Maria voltou a escrever. Lembras-te de Louise La Petite? Esse nome foi como um traço de luz. Todos a conheceram, era a mãe de uma amiga de Maria, cuja filha, efetivamente, tinha morrido há 9 anos, e Maria, ao fim de alguns instantes, reencontrou nas suas lembranças a cena da palmatória. Para compreender como a memória da médium e dos assistentes pôde falhar assim, é importante saber que no norte, e sem dúvida em muitas outras províncias, há poucas famílias de operários, e mesmo de agricultores e pequenos burgueses, que não tenham apelidos, cuja origem vem de acontecimentos, de particularidades no trajar, nos traços do rosto, na forma de um membro, etc. As alcunhas são tão completamente adotadas por todo mundo, que o verdadeiro nome da família fica totalmente esquecido, sendo reencontrado somente em atos oficiais. Portanto, podemos considerar isso como revelação de um fato ignorado por todos, e não vemos como alguém poderia recusar-se a admitir aqui a intervenção de uma inteligência estranha a todos os assistentes. 14. Início da nota do redator, 14. Esse caso poderia ser explicado pela memória latente, se nunca se tivessem obtido outros. Mas, como Daria deu provas de mediunidade, não é irracional supor-se que aqui também é um espírito que quer fazer-se reconhecer. Fim da nota do redator. Eis um terceiro fato. Maria escreve: sou a senhora D., o nome com todas as letras. Dizia meu marido que não estou absolutamente zangada pelo fato de ele ter se casado de novo depois da minha morte. Morri há 4 anos, na festa do padroeiro, na praça, vendo minha filha Augusta andando no carrossel. A médium, os assistentes e as diversas pessoas interrogadas no momento concordam que a comunicação contém um detalhe chato.
Não teria sido na praça, mas numa casa vizinha, que a senhora D tinha morrido. No entanto, o Sr. D, encontrado alguns dias depois, confirmou a constatação da comunicante, especificando que fora nos seus braços, na praça, que a Sra. D havia caído morta. Era, pois, uma comunicação em contradição com a convicção de todos os assistentes. Quem pode tê-la ditado? Escritas de crianças. Abordaremos agora fatos ainda mais importantes do ponto de vista das teorias espíritas. Queremos falar da escrita mecânica em crianças e adultos completamente iletrados. Aqui, é impossível evocar a fraude, crianças e adultos são bem conhecidos na localidade. Resta o subconsciente, agindo à revelia da personalidade consciente e servindo-se dos seus órgãos para escrever comunicações e dar respostas às preocupações dos assistentes, às vezes contrárias aos desejos deles. Que nos permitam, com relação a isso, apresentar uma reflexão. Os partidários dessa hipótese do subconsciente declaram que ele é o resumo de todas as aquisições morais e intelectuais feitas pelo espírito no curso de suas vidas sucessivas, o que explicaria a superioridade que lhe atribuem sobre a personalidade consciente, mas vemos que não podemos alinhar-nos com essa opinião sem adotar os dois pontos essenciais do espiritismo, a sobrevivência e o desenvolvimento do espírito através de uma série de existências, consequentemente, de reencarnações. Chegamos agora aos fatos. Fizemos com que o pai do médium de 9 meses, bravo operário, até então incrédulo, e várias testemunhas nos repetissem a cena que os tinha levado ao espiritismo. Mas, aqui também, a comunicação foi perdida, porque nenhum deles pensava no interesse que um documento assim pode apresentar. Escrita da pequena Celine M. perante o Sr. Brocuet. Em abril de 1848, Maria voltou para casa com a pequena Celine M. de 3 anos e meio, com quem gostava de brincar. A menina, comumente muito alegre, era tomada de terror cada vez que via o Sr. Charles Brocuet. Este induziu Maria a pô-la diante de uma mesa, com um lápis e papel, porque um espírito havia declarado que ela era médium. Maria então coloca, no meio da peça, uma mesinha diante da qual senta a menina e, para observar a cena à vontade, sem perturbar a médium, o Sr. Brocuet fica atrás da cadeira, a mais de 2 metros, acompanha todos os movimentos da criança, que são reproduzidos por um espelho pendurado na parede em frente. Maria e a senhora V mantêm-se a alguns metros de distância. A criança pega o lápis, mas sua fisionomia trai uma viva inquietação, e a mão é agitada por movimentos nervosos. Finalmente, a mão pousa no papel e traça rapidamente, sem interrupção, a seguinte comunicação: Charles, estou muito contente por ter uma pequena médium tão bela, com 3 anos e meio de idade, que se tornará muito boa médium. Trata de conversar com ela. O lápis é a seguir projetado no chão com certa força, a criança se vira, vê o Sr. Brocuet e se põe a gritar. Maria pega para acalmá-la, enquanto o Sr. Brocuet apanha a folha de papel. A pequena Elise, garotinha gorda, de 23 meses, loura, bochechuda e muito brincalhona, a 10 de setembro de 1898 toma o lugar que Maria havia acabado de ocupar diante da mesa. Pega um lápis e, sem parar, escreve uma página inteira com uma letra fina e regular, enquanto Maria cuidava dos trabalhos domésticos. Quando percebeu o fato, aproximou-se para pegar a folha de papel, mas a criança já a tinha rasgado e amassado. Maria não pensou em recolher os fragmentos. A 12 de outubro de 1898, um mascate estranho na região, que Maria acabara de converter algumas horas antes, ao evocar-lhe a mãe e lembrar-lhe um passado que ele tinha todo o interesse em esconder, voltou para pedir-lhe que evocasse seu pai. Maria teve a inspiração de sentar Elise à mesa, dando-lhe um lápis e um pedaço de papel que tinha à mão. Estavam lá 5 ou 6 pessoas,
a maioria estranhas ao espiritismo. Continuaram a conversar, sem se preocupar com a criança que, depois de fazer alguns arabescos sem qualquer significado, parou um momento, depois se pôs a escrever as seguintes palavras: ele está reencarnado. Eis a reprodução dessa escrita, com as assinaturas das testemunhas. Enquanto escrevia, a menina passava a mão esquerda, num gesto de carícia, no dorso da mão direita, dizendo: papai. Papai. Depois jogou fora o lápis e sacudiu o braço, como se quisesse livrar-se de um aperto importuno e, finalmente, retomou o lápis para escrever a última palavra. Quando a escrita terminou, constatou-se que sua mão estava manifestamente fria. Quarta-feira, 9 de novembro, o Sr. Charles Brockwood tinha avisado que não assistiria à sessão de quarta-feira, 23. Mal tinha saído e a jovem Elise, sentada diante de uma folha de papel, escreveu nela: é preciso escrever a Charles que vem à sessão de quarta-feira. A escrita, bem formada, é perfeitamente legível e não contém erros de ortografia, o que é excepcional. Nesse caso, a criança tinha ficado completamente isolada, como nos casos precedentes. Vemos que essas duas comunicações não são banais e se adaptam perfeitamente às circunstâncias. Mesmo que sua idade já não fosse um obstáculo suficiente, a criança ainda por cima não tinha nada que pudesse imitar. A 11 de novembro, o Sr. Lesserf manda à casa de Maria sua filhinha Louise, de 4 anos. A pequena Elise já estava lá, bem como Celine M., de quem já falamos, e que tem 3 anos. Maria colocou as 3 num banco, diante de uma mesa, deu a cada uma delas um lápis e uma folha de papel, e deixou-as livres, mantendo-se a uma boa distância, assim como a senhorita Octavie B. e uma menina, Eugenie R., meia-irmã de Louise. As crianças começaram a rabiscar, de repente, ao mesmo tempo, todas escrevem 3 fórmulas diferentes, tal como abaixo as reproduzimos. Louise Lesserf, não esquecer de tê-las todas, se for possível. Elise, gostaria que Elise viesse à próxima sessão, se for possível. Celine, gostaria de ver todos esses médiuns na próxima sessão, se for possível. Elise e Celine em seguida jogam seus lápis no chão, enquanto Louise Lesserf cai em transe, ao mesmo tempo que Eugenie R. Voltaremos a esse incidente, a propósito de encarnações e reencarnações. Na quinta-feira, 15 de dezembro, Maria vê Elise entrar, dizendo-lhe com um ar sério: quero escrever de novo. Para quem? Pergunta-lhe Maria, mas como a criança repete obstinadamente quero escrever de novo, Maria acomoda diante de uma mesa, dá-lhe um lápis e uma tira de jornal que estava à mão e vê a menina escrever sem hesitar. Haverá a sessão hoje. Vimos frequentemente uma ou outra dessas crianças fazerem traços fantasiosos, no meio dos quais encontravam-se palavras truncadas e sem importância. Poder-se-ia dizer que são arabescos que, por acaso, lembram a forma de certas letras. Assim, só comentamos e levamos em conta frases bem nítidas e que contenham uma ideia. Escrita de médiuns completamente analfabetos. Na Revista Espírita, 15, Allan Kardec publicou uma comunicação cujo estilo claro e ideias bem nítidas tem por objeto as relações entre vivos e mortos. Ora, o médium era completamente analfabeto. Diz o grande iniciador. Início da nota do redator, 15. Revista Espírita, 1863, página 228. Fim da nota do redator. Esta comunicação foi obtida por um rapaz, médium sonâmbulo, analfabeto. Foi-nos enviada pelo Sr. Dumas, negociante em Sétif, membro da Sociedade Espírita de Paris, que acrescenta que o indivíduo não sabe o significado da maioria das palavras, e nos transmite o nome de 10 pessoas notáveis que assistiam à sessão. Acabam de mostrar-nos uma página verdadeiramente extraordinária, obtida em Lyon,
por uma mulher que não sabe ler nem escrever e não conhece uma só palavra do que escreve. Seu marido, que não é mais letrado, imediatamente a decifra por intuição, mas no dia seguinte isso não lhe é possível, as outras pessoas a leem sem dificuldade. Contudo, não podemos admitir uma eterna fraude, e quando testemunhas honradas confirmam os fatos, é preciso reconhecer a realidade, por mais confusões que isso possa lançar em nossas ideias preconcebidas. Quando as práticas espíritas se tornarem frequentes, os fatos de cada categoria de fenômeno se agruparão aos milhares. Então, se fará justiça à clarividência e às faculdades de observação desses precursores, hoje tão desprezados e infamados. Eis mais algumas provas que continuamos a buscar no relato tão bem documentado do doutor dos artigos Sr. Charles Brockwood. Resta-nos falar das comunicações que ocorreram em D pela mão de médiuns absolutamente iletrados. Vimos um homem de 50 anos escrever um nome próprio. Quem não o conhece como nós, poderia pensar na reprodução de traços anteriormente observados. Não insistiremos. Bem diferente é o caso da senhora B, bem conhecida por nós e por toda a aldeia. Sabemos que seu marido, precisando da assinatura dela para um ato notarial, e querendo evitar despesas, sempre consideráveis para os operários, durante várias semanas esforçou-se por ensinar-lhe a escrever seu nome, e não o conseguiu. A senhora B é uma operária de 42 anos, com as mãos endurecidas pelo trabalho. Portanto, opõe inconscientemente uma grande resistência à força inteligente que quer tornar-lhe os dedos flexíveis para escrever, e é muito curioso ver-a escrevendo. Ela levanta a cabeça, olha no vazio, ou para as pessoas ao seu redor, mas nunca para o papel sobre o qual sua mão repousa. Esta traça primeiro um certo número de linhas com traços continuados, sem intervalos, no meio dos quais, de tempos em tempos, distingue-se uma ou duas letras. A seguir, após essa espécie de exercício de flexibilização, vem uma frase mais ou menos longa, às vezes duas. Quando sente que a sua mão chegou ao fim da página, estende ao marido, ou às pessoas sentadas perto dela, e diz: vejam se há alguma coisa escrita. É certo que ela não conseguiria avaliar por conta própria. Nessas comunicações, que mostram bem o tipo mais perfeito de escrita mecânica, foram dadas 3 assinaturas. Por quem? Podemos afirmar que não foi pela personalidade consciente do médium? Foi pelo subconsciente? Teríamos que admitir que nessa mãe de família, perfeitamente honrada e sincera, o subconsciente fosse bastante ignorante de si mesmo para assumir sucessivamente várias personalidades, enganando-se quanto à sua, ou suficientemente trapaceiro para tentar enganar as pessoas da família ou do seu círculo social. Seria, então, singularmente inferior à personalidade consciente, o que está em flagrante contradição com as assertivas daqueles que admitem essa individualidade hipotética. Podemos fazer a mesma observação a respeito dos milhares de comunicações recebidas todos os dias no seio das famílias, no mundo todo, com uma variedade tão grande de assinaturas pelo mesmo médium. Garatujas da senhora B. Se não podemos invocar nem a trapaça, nem a personalidade consciente, nem a individualidade subconsciente, só resta uma interpretação, a da intervenção de inteligências independentes, estranhas a todos os assistentes. Veremos que a natureza das comunicações é comum, e tal como poderíamos esperar de signatários que, durante sua vida terrena, havíamos conhecido como muito pouco desenvolvidos na ordem intelectual. Eis os fatos. Durante várias sessões, a senhora B, adaptando-se aos nossos conselhos, tinha mantido sua mão, provida de um lápis, sobre uma folha de papel. Segurava o lápis rigidamente e resistia inconscientemente à ação exercida sobre seus braços, coisa que podíamos constatar. Por um quarto de hora a cada vez,
fazia com mão pesada traços sem qualquer forma definida. Gradualmente, o braço tornou-se mais flexível, as letras puderam ser reconhecidas e nos foi possível ler Angelique Dernancourt, nome da mãe dela. À noite, voltando para casa com o marido, repetiu sua tentativa e, dessa vez, recebeu, sob a mesma assinatura, a frase pouco amável e perfeitamente adequada ao temperamento da signatária, que conheceremos muito bem quando vivia. Rabiscos, escrita automática da senhora B. Vai varrer a rua. Na sessão seguinte, a senhora B. escreveu algumas palavras com assinatura Agnes Barbieux. Já falamos da ortografia, não insistiremos mais. A 11 de novembro, ela estava bastante preocupada com o desaparecimento de um gato de que gostava muito. À noite, recebeu a seguinte frase: seu gato está com enxaqueca. A assinatura de Clement Bourlet ajustava-se perfeitamente à brincadeira. Diferentes escritas de Maria, conforme as individualidades que atuam sobre ela. O texto inferior é de Clement. A 14 de dezembro, o mesmo Clement, depois de meia página de rabiscos que parecem preparativos para mover-se, escreve: se queres tornar-te médium, deves praticar muito espiritismo, Clement. Vem mais uma linha de rabiscos, depois as palavras que se seguem, que não compreendemos e cujo único valor, a nosso ver, é o da sua produção. Angelique era médium de 3 que estavam à mesa. É preciso ir lá, haverá 2 encarnações. Valenciennes, 95, Rue du Quesnoy. Apresentamos, na página seguinte, o clichê reproduzindo as frases entremeadas de traços sem qualquer significado, que mostram a dificuldade encontrada pelo espírito para utilizar-se desse organismo inculto. Com muita frequência, quando está em casa, só com o marido, ela sente no braço tamanha inquietação que se vê obrigada a pegar um lápis e tentar escrever. A 27 de dezembro, pancadas fortes, suficientemente sonoras para serem ouvidas mesmo fora das peças onde se produziam, fizeram-se ouvir nos móveis, nas paredes, às vezes mesmo no porão, até que ela pegou um lápis. Daquele momento, o barulho cessou. O fenômeno se repetiu por 3 vezes durante o dia. Individualidade de um espírito, constatada por comunicações idênticas, obtidas por médiuns diferentes. Uma das melhores provas que se possa fornecer da individualidade do ser que se manifesta é a semelhança da letra e do estilo desse espírito, quando ele se comunica por intermédio de diferentes médiuns, que lhe ignoram a existência e não se conhecem entre si. Os senhores Dusart e Brocuet tiveram a oportunidade de constatar que um espírito chamado Clement Bourlet, antigo garçom de cervejaria, falecido há muito tempo, servia-se indiferentemente da mão de Maria, da de uma moça, a senhorita B. ou, finalmente, da de Zélia, de 11 anos de idade, e sempre num dialeto grosseiro, com as mesmas brincadeiras vulgares, a mesma letra, e com um estilo semelhante. É muito difícil supor que, naqueles meios rústicos, o espírito de imitação seja, em diferentes indivíduos, levado tão longe a ponto de chegar a simular uma escrita de fantasia, mas, como damos às hipóteses contrárias a nossas teorias toda a extensão possível, não teríamos citado esses testemunhos se não tivessem recebido uma dupla confirmação. Primeiro, por um médium completamente analfabeto, e, segundo, por outro que não conhecia Maria absolutamente, e nunca tinha estado em D. Eis como vimos que a senhora B. nem sequer é capaz de distinguir, no meio dos traços informes que sua mão traça no papel, as poucas palavras legíveis que aí se encontram. Vê-se, pois, na impossibilidade completa de guardar, mesmo subconscientemente, os detalhes pelos quais uma escrita é caracterizada. No entanto, quando é o espírito de Clement Bourlet que se manifesta, ela lhe reproduz a letra, o estilo e seus grosseiros xistes de camponês.
É realmente a mesma inteligência que atua sobre Maria, e esse caso nos põe diante de uma verdadeira personalidade póstuma, atuando identicamente sobre médiuns dos quais pelo menos um, a senhora B, é forçosamente mecânica. A prova se fortalece mais quando a mesma ação espiritual se manifesta em outro meio, bastante instruído, com os mesmos detalhes típicos. Passemos a palavra aos autores da dissertação já mencionada. Uma senhora muito distinta, conhecida autora, residente numa cidade 46 quilômetros distante, em linha reta, da aldeia de D, e que jamais tinha visto Maria, um dia reproduziu, diante de seu marido e de várias pessoas ilustres reunidas no seu salão, todas as particularidades da encarnação de Clemente. Lá estavam a voz, os gestos, o abominável dialeto de P, do qual ninguém compreendia uma palavra. Tiveram que fazê-lo repetir suas frases várias vezes para captar-lhes o sentido, e só quando ouviram-no falar no Sr. Charles Brockwood e em Maria perceberam com quem estavam lidando. Clemente escreve pela mão da mesma médium, e se a grafia é menos disforme, isso se deve à influência daquela que lhe serve de instrumento, o estilo é quase o mesmo, assim com as características da comunicação, e o dialeto, totalmente desconhecido pelo médium, é idêntico ao obtido pela mão de Maria. Não poderíamos aqui objetar uma ação telepática exercida pelo espírito de Maria, porque ela nem sequer sabe o nome da senhora acima citada, e não pode ter com ela qualquer relação magnética ou telepática. Todos esses fenômenos tão variados, tão convincentes, cada qual no seu gênero, mostram o quanto os sábios que quiseram tratar a questão da mediunidade pela escrita passaram perto da verdadeira explicação. Eles desprezaram, ignoraram, ou voluntariamente se calaram sobre a imensidão de fatos que não se encaixam mais nos planos que traçaram, e, depois disso, têm a ingenuidade de pensar que devemos estar satisfeitos com suas hipóteses tão singularmente precárias. Do alto dos seus preconceitos, taxam-nos de entusiastas, ignorantes, sem ver o quanto esses epítetos lhes convêm melhor, quando se aventuram além do terreno que lhes é familiar. Sem descanso, acumulamos testemunhos, e então o grande público estará em condições de pronunciar-se entre nós e esses pontífices científicos, que tão obstinadamente se recusam a abrir os olhos quando vamos a eles com as mãos cheias de provas.